Olá, meu nome é Gabriela e vou explicar sobre a origem do Estatuto do Idoso. Sabemos que o envelhecimento ele é um fato natural que acontece com diversas pessoas. Dessa forma, nós, perante como sociedade, temos o dever de nos organizarmos e poder estruturar normas que possibilitem e garantam a dignidade, a qualidade e a segurança de vida dessas pessoas idosas. Dessa forma, temos que verificar que o direito do idoso nada mais é do que um conjunto de normas e princípios que vão garantir e tem a finalidade disto de estabelecer a proteção, a dignidade, a segurança, em suma, que a pessoa idosa ela possa exercer de fato a sua cidadania. Pelo grau de importância que os direitos dos idosos ele pertence, já que eles são criados para amparar a particularidade dessas pessoas idosas e assegurando dessa forma o seu direito fundamental, a gente tem uma longa história de como eles foram criados, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Quando a gente fala internacionalmente, a gente tem as primeiras movimentações em 1948, que teve a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia que todo mundo tinha direito à dignidade. Obviamente, era uma questão mais ampla sobre o direito, mas estabelecendo que todos, sem exceção, tinham direito à dignidade. Mas ainda para a classe de pessoas idosas, era necessário que tivesse, né, direitos mais particulares para poder apreciar, de fato, suas particularidades. Então, a gente tem em 1982 a primeira Conferência Internacional sobre o Envelhecimento, na qual tem discussões, e aí de fato começa mais particular o que é discutido sobre as pessoas idosas, a questão da população estar se envelhecendo e a necessidade de se criar normas e ideais para aquelas pessoas mais velhas, né, maiores de 60 anos, possam viver com dignidade na sociedade. Essa conferência foi muito importante, mas ela trouxe essa visão para diversos países, mas nunca foi um acordo na qual tinha um caráter jurídico. Depois, a gente tem em 1991 a Carta de Princípios para as Pessoas Idosas, na qual tinha como pilares a independência, a participação e cuidados com as pessoas idosas, já que um dos grandes problemas também em relação às pessoas idosas era essa separação de uma visão muito ruim de que pessoas idosas não eram mais úteis à sociedade. E foi justamente o que essa carta quis colocar. Depois, em 2002, a gente tem a segunda Conferência Internacional sobre o Envelhecimento. Aqui ela é muito importante, na qual ela traz ações a serem praticadas pelos países, mas novamente não tem um caráter jurídico. Mas influencia muito, tanto no âmbito internacional como aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem como principal marco a nossa Constituição de 1988, que traz no seu artigo 230 sobre os direitos dos idosos, já que fala que tem que defender a sua dignidade e a inclusão na própria comunidade, colocando não só como um direito do Estado, mas também da própria sociedade. Depois disso, a gente também tem o deputado Paulo Paim, que começa a estruturar um projeto em 1997, mas ele é ratificado em 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, na qual traz de fato normas que estabeleceram, né, conceitos e obrigações perante tanto a sociedade quanto o Estado sobre essas pessoas maiores de 60 anos que precisavam dessas normas e princípios particularizados, já que é uma parcela da sociedade que tem as suas próprias particularidades. O estatuto ele foi muito bem aceito e, além disso, na época que foi sancionado pelo presidente Lula, que sancionou o Estatuto do Idoso, e a gente tem a população também abraçando essa causa, tendo em vista das comoções, até mesmo nas novelas, na qual a gente tem As Mulheres Apaixonadas, uma novela da Rede Globo, na qual se tem um casal de idosos que sofrem maus tratos. E o impacto foi tão grande da população que quando você tem a audiência pública do Senado, a população está ali e também os atores. Então, o Estatuto do Idoso, ele é primordial para que pessoas idosas tenham seus direitos garantidos, que possam exercer de fato a sua cidadania. E outro ponto muito importante da gente construir
normas para pessoas idosas, verificando as suas particularidades, é que a gente vê com pesquisas do próprio IBGE que até 2040, quase 25% da população, ela vai ser idosa. E também a gente precisa dessa resguarda às pessoas idosas, porque elas sofrem muita violência. A própria ONU divulgou que 1 a cada 6 idosos, eles são violados, seja fisicamente, psicologicamente, ou são abusados, ou tem seu dinheiro roubado por parentes ou terceiros. E o Disque Denúncia, o Disque 100, alertou que no ano de 2020, mais de 77,8 mil denúncias ocorreram de idosos falando que foram violentados de diversas maneiras. Dessa forma, o Estatuto do Idoso, criado em 2003 e aprimorado com intervenções internacionais, que hoje em dia chama Estatuto da Pessoa Idosa e tem mais direitos e vai se aprimorando, é de extrema necessidade, já que a nossa população, ela vai se diversificando e também se tem o envelhecimento. E precisa que as pessoas idosas, elas sejam protegidas e tenham a sua cidadania garantida. Olá, eu sou Misael e neste vídeo estaremos abordando os aspectos penais do Estatuto do Idoso, com foco em como essa legislação se aplica na comarca de Juiz de Fora. Estaremos trazendo os dispositivos legais que visam tutelar, do ponto de vista penal, os direitos e garantias da população idosa, trazendo ainda a perspectiva de um promotor e um delegado que atuam em nossa comarca para entendermos os desafios práticos de sua implementação. O Estatuto do Idoso prevê, além da tutela dos direitos individuais, sociais da população idosa, também tipos penais que visam inibir a prática de crimes contra essa população, prevendo, por exemplo, crime de maus tratos, exploração financeira e negligência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, considerando os dados da Delegacia de Proteção ao Idoso de São Paulo, no ano 2000, mostra que 39,6% das ocorrências de violência contra a população idosos foram perpetrados contra filhos de vítimas, seguido de 20,3% de seus vizinhos e 9% de outros familiares, mostrando que grande parte dos abusos e violência contra a população idosa ocorrem por parentes ou pessoas próximas. Digamos que um idoso fosse vítima da prática do crime de furto simples. O rito a ser seguido será o ordinário, de acordo com os artigos 394 a 405 e 498 a 502 do Código de Processo Penal. Porém, o agressor terá sua pena agravada, de acordo com o artigo 61, inciso 2, letra H, considerando, de acordo com a política criminal deste artigo, que esse tipo de crime cometido contra um idoso ele deve ter um peso maior por conta da sua maior reprovabilidade e gravidade. Vamos, portanto, aos dispositivos do Estatuto do Idoso que fazem essa tutela penal da população idosa. Primeiro artigo 97, que trata da negligência de prestação de socorro ao idoso em situação de perigo, deixando de lhe ajudar em questões de sua saúde, com o agravante, nessa pena em caso de lesão grave ou morte. O artigo 98, por sua vez, prevê pena para abandono do idoso em alguma instituição, sem que lhe sejam providos cuidados básicos, assistência básica à sua dignidade, tutelando assim o direito à vida deste idoso. O artigo 99 prevê pena para quem expõe o idoso a alguma situação degradante ou de vulnerabilidade extrema, indo de penas de detenção à reclusão, a depender da gravidade do crime cometido. O artigo 112 do Estatuto define e pune o crime de maus tratos, tanto ação quanto omissão, que possam gerar danos
ao idoso, abrangendo tanto violência física quanto psicológica. O artigo 102 pune o caso de abandono ao idoso quando ele é deixado em situações de vulnerabilidade de forma desnecessária, responsabilizando aqueles que deixam de prover o que seja elementos essenciais para a dignidade e a subsistência daquele idoso. O artigo 104, um dos que mais acontece na prática, prevê o crime de exploração financeira, punindo a apropriação indevida de recursos do idoso e o abuso econômico, mediante fraude, coação ou outras formas de abuso. O artigo 105 aprofunda essa questão, agravando a pena para o caso em que o agressor é alguém próximo, algum parente ou conhecido que tem ali alguma relação de confiança com o idoso ou que talvez seja o responsável por gerenciar as suas finanças, evidenciando assim a preocupação com o cuidado e a tutela dessa população que tende a ser mais vulnerável socialmente. Por fim, o artigo 106 trata do caso em que o idoso, sem pleno discernimento, concede procuração, autorização a uma terceira pessoa para a administração de seus bens. Esse induzimento, quando com o objetivo de proporcionar vantagens para si ou para outrem, configura o crime de estelionato. E tal conduta enquadra mais facilmente o agente dentro do Estatuto do Idoso. Essas tipificações contidas no Estatuto do Idoso visam trazer maior proteção a essa população, com especial preocupação no caso em que o idoso se encontra em condição de vulnerabilidade por conta de pessoas próximas, parentes, vizinhos ou conhecidos. Porém, será que com o advento do Estatuto do Idoso, de fato, na prática, podemos perceber um aumento significativo da proteção e da segurança a essa população idosa? É isso que vamos ver agora, a partir da experiência da aplicação da legislação do direito do idoso aqui em nossa comarca. Quanto à aplicação do Estatuto do Idoso na comarca de Juiz de Fora, sabemos que é uma cidade amplamente reconhecida por sua relevância histórica e econômica, mas apresenta desafios específicos na aplicação do Estatuto, onde fatores sociais e culturais podem se influenciar tanto na incidência dos crimes quanto na atuação do sistema penal. Na comarca, aplica-se a legislação do Estatuto de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação federal. Entretanto, algumas questões práticas podem ser destacadas na aplicação da lei, especialmente no que diz respeito às autoridades e a resposta da sociedade de violações contra os idosos. A Defensoria Pública e o Ministério Público atuam ativamente na defesa dos direitos contra os idosos. E assim como em outras comarcas, Juiz de Fora possui uma delegacia especializada na proteção dos idosos. No entanto, ainda existem desafios relacionados ao monitoramento contínuo da situação dos idosos, como a subnotificação dos crimes, a dificuldade do acesso à justiça por parte do idoso, e as limitações da estrutura dos órgãos de proteção, que representam obstáculos enfrentados pelos operadores do direito na comarca. Em entrevista realizada com o Dr. Rodolfo Ribeiro Rolle, delegado da Delegacia de Polícia Civil especializada na proteção do idoso de Juiz de Fora, foram abordados vários aspectos relacionados à implementação e aos desafios do Estatuto do Idoso na prática. O delegado destacou que, embora o marco legal seja um avanço significativo na proteção dos direitos do idoso, a realidade ainda é muito complexa, principalmente pela falta de efetividade na aplicação das penas e pelas barreiras que os próprios idosos enfrentam ao buscarem ajuda. A subnotificação dos crimes é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas autoridades na cidade, uma vez que muitos idosos, por vergonha ou medo, não denunciam os abusos e as violações de seus direitos. Além disso, muitos casos envolvem familiares ou cuidadores, o que agrava ainda mais essa situação. Em relação à aplicação da lei, Dr. Rodolfo sugere
que, além de penas previstas, seria importante incluir medidas protetivas mais rápidas, como o afastamento do agressor, para garantir que a vítima esteja segura enquanto aguarda o andamento do processo judicial. Ele também apontou a necessidade de um acompanhamento mais estreito da situação dos idosos após a denúncia de crimes, para que possam ser tomadas medidas preventivas e evitar novos abusos. Em Juiz de Fora, as ações das delegacias especializadas na proteção ao idoso, juntamente com o apoio das instituições de proteção, têm sido fundamentais para garantir os direitos dessa população. Contudo, o doutor destaca que entre os crimes previstos no Estatuto do Idoso, os que mais ocorrem na comarca de Juiz de Fora são os de violência, maus tratos e crimes financeiros. Importa ressaltar que em Juiz de Fora registra-se um crescimento significativo dos crimes de violência envolvendo essa parcela da população. Vejamos o gráfico que mostra os dados desde 2018 no município. Dando continuidade, vamos falar sobre a aplicação da legislação na defesa dos direitos dos idosos e os desafios enfrentados nesse contexto. Para isso, trouxemos um relato direto de quem atua nessa área, o promotor Dr. Jorge Tobias de Souza, que trabalha na implementação do Estatuto do Idoso na comarca de Juiz de Fora. De acordo com o promotor, um dos principais problemas enfrentados na proteção dos idosos é a falta de rigor nas penas previstas pelo Estatuto do Idoso. Muitas infrações possuem penas de detenção de até 1 ano, o que, somado com os prazos prescricionais curtos entre 3 e 4 anos, segundo os artigos 109 e 110 do Código Penal, acaba favorecendo a impunidade em muitos casos. Outro ponto crítico é a sobrecarga do sistema judiciário. Com a alta demanda de audiências de custódia e o acúmulo de processos desde a pandemia, os casos envolvendo idosos acabam levando muito tempo para serem julgados. Isso dificulta a efetiva punição dos agressores e desestimula as vítimas a denunciarem. Na nossa comarca de Juiz de Fora, os crimes mais comuns contra idosos são maus tratos, situações de negligência, abuso físico e psicológico, apropriação ou desvio de bens, casos em que os filhos ou parentes próximos se apropriam indevidamente do dinheiro ou dos bens do idoso, muitas vezes motivado por vícios ou dificuldades financeiras. Muitos idosos relutam em denunciar seus agressores, especialmente quando se trata de familiares próximos. O vínculo afetivo exerce um grande peso e é comum que busquem apenas dar um susto nos filhos ao procurar o Ministério Público, sem realmente querer instaurar um processo criminal. Essa situação contribui para a continuidade dos abusos e para a dificuldade em coibir esses crimes. O promotor ele ainda destacou a importância de se analisar a capacidade do idoso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 102, de desvio ou apropriação de bens, proventos, pensões, dentre outros. Isso porque a capacidade para aquele ato da vida civil permite disponibilidade do patrimônio, ou seja, tem que se analisar se o idoso quis dispor daquele patrimônio ou se realmente ocorreu uma apropriação ou desvio. No caso da incapacidade, o idoso não tem tanta autonomia para praticar esse ato da vida civil. Então, as chances de ter ocorrido crime são maiores. Isso vai requerer uma atuação mais incisiva do Ministério Público nesse caso. Então, essa foi uma questão muito importante trazida pelo promotor. Também foi perguntado quanto à redução dos crimes em decorrência do Estatuto. E o promotor disse que o Estatuto trouxe, sim, maior visibilidade para a vulnerabilidade dessa população. E aí ele deu exemplo. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, que tem uma grande população idosa, um idoso que mora sozinho, se ele vem sofrer um processo de demenciação e isso for observado por um vizinho, esse vizinho vai poder acionar as autoridades competentes. Esse vizinho vai ter noção da vulnerabilidade daquele idoso. E aí esse idoso pode ser levado para uma instituição de longa permanência dos idosos, né? Antigamente conhecido como asilos. E lá esse idoso vai ter maior amparo, principalmente porque essas instituições são mais bem fiscalizadas, seja pelo Ministério Público, pelo Conselho Municipal, pelos centros de assistência social. Então, lá vai ter maior amparo àquele idoso e diminuir a chance de ocorrência de algum crime, como os previstos. Nós também perguntamos ao promotor sobre as chances de ocorrência dos crimes previstos no Estatuto do Idoso
praticados por cuidadores. O promotor destacou a questão relativa aos casos de demenciação. São os que mais chamam a atenção dele. Isso porque o idoso que tem um cuidador e sofre um processo de demenciação, esse cuidador acaba assumindo mais responsabilidades, como, por exemplo, cuidar do patrimônio daquela pessoa idosa. Por ter mais responsabilidades, há maiores chances, e o idoso ter menos autonomia, há maiores chances de ocorrência de crimes, como previsto no artigo 102. Então, essa foi uma questão destacada pelo promotor nessa questão relativa a cuidadores. Nós também perguntamos a respeito de medidas para mitigar a ocorrência dos crimes previstos no Estatuto. E o promotor destacou duas medidas que ele considera principais. A primeira, maior divulgação, propagação das previsões que existem no Estatuto e de modo que os idosos possam se tornar mais conscientes do seu direito e da proteção que eles recebem por meio do Estatuto e possam, dessa forma, buscar os órgãos responsáveis todas as vezes que tiverem seus direitos de alguma forma violados. Então, essa foi uma questão importante. Outra questão é que o promotor defendeu uma atuação mais integrada de órgãos que acabam tendo maior contato com a população idosa. O Ministério Público, Polícia Civil, centros de assistência social, organizações de saúde, como UBS, hospitais, etc. Isso porque esses órgãos, de formas diferentes, podem perceber algum abuso contra os direitos desses idosos, podem perceber a ocorrência de crimes. E a atuação integrada permite que os responsáveis para apurar os crimes e fica mais fácil o acionamento da Polícia Civil, do Ministério Público. Então, essa atuação integrada, ela vai criar uma rede maior de proteção à população idosa. Então, esse foi um destaque muito importante trazido pelo promotor. Essas, então, foram as principais questões levantadas pelo promotor na questão da aplicação do Estatuto do Idoso aqui na comarca de Juiz de Fora. É isso. Em conclusão, o Estatuto do Idoso representa um marco fundamental na proteção legal da pessoa idosa, com importantes dispositivos penais que visam garantir seus direitos e seguranças. Ao longo deste vídeo, exploramos como essa legislação é aplicada na prática, especialmente na comarca Juiz de Fora, e os desafios enfrentados pelas autoridades locais. Apesar dos avanços, como a criação de uma delegacia especializada e a atuação do Ministério Público, a realidade nos mostra que muitos obstáculos ainda precisam ser superados. A subnotificação dos crimes, a resistência dos idosos em denunciar, muitas vezes devido ao vínculo familiar presente na violência, e a sobrecarga no sistema judiciário são apenas alguns dos desafios que dificultam a plena eficácia das medidas previstas no Estatuto. A atuação dos órgãos de proteção é crucial, mas, como ouvimos nas entrevistas com o delegado Dr. Rodolfo Rolle e o promotor Dr. Jorge Tobias de Souza, é necessário um esforço conjunto de todos os setores da sociedade, como saúde, assistência social e o próprio judiciário, para garantir uma resposta mais rápida e eficiente. Somente com a colaboração de todos será possível reduzir as ocorrências de violência e abuso contra essa população, promovendo uma convivência mais segura e mais digna para os idosos. Portanto, é essencial que a sociedade se conscientize sobre a importância de buscar mais informações sobre os direitos dessa população e denunciar qualquer tipo de abuso. O combate à violência contra os idosos é uma responsabilidade de todos nós. Então, se você conhece alguém que esteja passando por situações de abuso ou negligência, lembre-se que é possível buscar ajuda. O Ministério Público e a Defensoria Pública, além de diversas ONGs e instituições, estão à disposição para oferecer suporte. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e sem qualquer constrangimento, em unidades municipais de saúde, nas delegacias ou pelo Disque 100. Agradecemos as contribuições dos profissionais entrevistados e convidamos vocês a acessar os sites oficiais da Lei 10.741 de 2003, do Ministério Público e da Defensoria Pública para obter mais informações. Juntos podemos construir uma sociedade mais justa, mais segura e mais acolhedora para todos, especialmente para aqueles que contribuíram um dia tanto para o nosso bem-estar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.